Não é fogo! Vamos ganhar fogo, é? Ninguém é fogo, pá! Os pares, pá, deixam-se estar quietinhos! Tal como o 28 de setembro, também o 11 de março foi montado em cima do joelho. Fracassa praticamente antes de começar. Pelas 11 da manhã, começam a voar vários aviões militares sobre os céus de Lisboa. Uns aterram no aeroporto para tentar controlar o tráfego aéreo, outros servem meramente para intimidar, enquanto os aviões armados chegam para o RAL 1, onde começam a largar bombas. Na escola prática de cavalaria, que os golpistas achavam estar do seu lado, Salgueiro Maia recusa obedecer à ordem dos seus superiores, impedindo a marcha dos blindados, ou chaimites, como preferirem, sobre Lisboa. Na GNR, chega-se a dar a ordem para ocupar a RTP e desligar a antena, mas são mais lentos que o Copcon, que se antecipa e protege a emissora. O comandante da PSP, Casa Nova Ferreira, chega a ser contactado para ocupar a Renascença, tendo recusado. Jaime Neves é-lhe pedido que ocupe a 25 de Abril e o Rádio Clube Português com os seus comandos. Recusa, depois de perceber que Salgueiro Maia recusou participar. Aparentemente, todo o comando da Força Aérea estava envolvido no golpe, tendo recuado à meia da tarde ao se perceber do claro fracasso de mais uma tentativa de instaurar Spínola na presidência, contra a vontade da vasta maioria do MFA. O emissor do Rádio Clube Português chega mesmo assim incapacitado por um grupo liderado por Apuim Calvão, o líder do MDLP, já vamos falar mais dele, Barbieri Cardoso, filho do último vice-diretor da PIDE, e Miguel Champalimau. Ou seja, tudo bons rapazes. Os soldados estancos, ao se perceberem que os seus comandantes estavam a participar no golpe, insurgem-se contra os mesmos, assaltam o depósito de armas e cercam a base aérea de onde o golpe está a ser liderado. É daqui que Spínola voa para a Espanha acompanhado do seu núcleo duro. Outros, como o Puim Calvão, fogem como podem. Acima de tudo, o 11 de março dá-nos aquilo que é talvez o momento mais insólito do período revolucionário português. Rodeados de câmaras da RTP, civis e vários militares, dois comandantes de duas divisões que até então estavam a trocar tiros negociam um cessar-fogo no regimento de artilharia ligeira. Depois de uma manhã de bombardeamentos, tiros trocados, um morto e vários feridos, Dinis de Almeida conversa com o capitão Sebastião Martins. Ouvem-se apelos dos civis para as hostilidades cessarem, lançam-se acusações de golpe de Estado. No fundo, ninguém sabe muito bem o que é que se está a passar. Sabe-se apenas que paira no ar o medo de uma repetição de Pinochet em Portugal. É isso que eu vinha explicar. Eu mandei um homem lá dentro para dialogar com algum de vocês. Eu recebi ordens para ocupar a vossa unidade. Mas de que é isso? Recebi ordens do meu comandante. Mas nós temos, como deve calcular, ordens do meu comandante também para não deixar ocupar, quer dizer, o Brigadeiro Hotel. É absolutamente. Isso é absolutamente verdade. E Carlos Fabião, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Bem, quer dizer, por isso mesmo eu procurei, nesta fase de ocupação, dialogar primeiro para evitar mortes. Eu recebi essas ordens, vocês receberam para evitarmos, portanto, tanto quanto possível, que haja mortes quer da nossa parte, quer dos civis. Haverá uma altura, portanto, haverá uma fase em que vocês ou se rendem, então temos que começar a fazer fogo contra os outros. Então, não, nós temos é que saber os motivos que é. Nós vamos lutar por qualquer motivo, certo? E vamos a isso. Agora, os seus homens têm que saber o que é que estão a fazer, se estão a fazer uma traição, se estão a desobedecer às ordens estabelecidas, ou se não devem estão. ter sido distribuídos conflitos desta natureza. Aí, de forma que lê. Bem, eu pessoalmente não recebi. Isso é um conflito. Se vem ocupar unidades para fazer as Então, mas vocês têm a ocupar uma unidade por causa deste panfleto? Não. este panfleto Isto bem, isto aqui, quer dizer, atrás disto existe um certo número de altas individualidades que não estão contentes com a maneira como está a ser conduzida a democracia no nosso país. Mas, portanto, quer dizer, trata-se de um golpe de Estado, não é? Vocês Não é um golpe de direito Estado. Não é um golpe, nem tipo Chile, antes pelo contrário. É realmente para garantir que as eleições no dia 12 de abril, agora as próximas eleições se façam na data que está marcada. Isto aqui, meu caro amigo, aqui quem dá ordens no país é o Presidente da República, é o Primeiro-Ministro, é o Hotel Saraiva de Carvalho e é o Chefe de Estado-Maior-General. Portanto, as vias legais e hierárquicas estabelecidas. O Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas não vos deu ordem nenhuma. Deu-nos ordem para defender a unidade, é a ordem que temos, sempre defender a unidade em caso de ataque. Então vocês defendem. Certo? Um pouco mais ao fim da tarde, duas divisões que tinham trocado tiros acabam aos abraços.
Registamos o momento em que os soldados do RAL-1, se abraçam aos soldados paraquedistas. Ao final da noite, dá-se a Assembleia do MFA Extraordinária, que ficou conhecida como a Assembleia Selvagem. Pedem-se execuções dos golpistas, inclusive com o apoio de Salgueiro de Meia. São os líderes da esquerda militar, especificamente Rosa Coutinho, que conseguem impedir essa ação. Pede-se novo adiamento de eleições, sendo mais uma vez Rosa Coutinho um dos que consegue conter esse desejo. Pede-se também a prisão de Mário Soares e de Ramalho Yanes, alegando ligações ao golpe. Mas, tal como na altura, sabemos hoje que não havia qualquer tipo de fundamento nesta acusação. A banca e a indústria dos seguros são nacionalizadas, planeia-se a reforma agrária e instaura-se o Conselho da Revolução. Começa o PREC e caminhamos vertiginosamente para o verão quente. Bem, para realmente compreender o 11 de Março, talvez fosse necessário ir um bocadinho mais atrás. Ao 28 de Setembro, ao 25 de Abril e mesmo antes do 25 de Abril, ou seja, a forma como o MFA é criado e como as coisas se começam a desenvolver nos bastidores ainda do Exército de Estado Novo. Mas no fundo, as motivações do 11 de Março são várias, dava para um próprio vídeo, na verdade. Mas no fundo são a continuação do conflito entre o Spínola e o MFA que vinha a desenrolar desde o 25 de Abril. Esse conflito girava em torno, essencialmente, da descolonização. O Spínola não era a favor da descolonização, era a favor de um sistema federalista. E especificamente a descolonização da Angola era o que preocupava mais o Spínola e as alas spinolistas. Isso depois é relevante, por exemplo, no 25 de Novembro, que um dos grandes fatores de agitação da direita, da extrema-direita nessa altura, era especificamente por causa da data da descolonização de Angola, que era no início de novembro de 75. O Spínola, desde o 25 de Abril até o 11 de Março, tenta por várias vezes, pelo menos até ao 28 de Setembro, tenta por várias vezes impor a sua vontade sobre o MFA, tenta-se apresentar como o verdadeiro condutor da revolução, nomeia o primeiro e o segundo governo, por exemplo, e aí há uma grande ironia histórica que é Spínola que nomeia o governo de Vasconcelos, é Spínola que cria o Copcon e que nomeia o Hotel Saraiva de Carvalho para o comandar. Portanto, há uma série de, ironias históricas neste período. Mas, essencialmente, este vídeo não é sobre o 11 de Março, mas é importante perceber, especialmente, as consequências do 11 de Março. Em primeiro lugar, o 11 de Março, apesar de adiar as eleições, garante que as eleições se mantêm, 25 de Abril, onde o PS ganha claramente uma maioria relativa, e a partir daí o PS acaba por ter uma certa legitimidade, pelo menos eleitoral, significa o que isso significar, especialmente num período revolucionário onde o poder muitas vezes está nas ruas. A consequência mais prática ou mais imediata do 11 de Março é criar uma espécie de clima de, pelo menos em espírito, de unanimidade. Por exemplo, o terceiro governo provisório, liderado por Vasconcelos, que é o governo responsável pela nacionalização da banca e dos seguros e de outros setores estratégicos, tinha, por exemplo, o Mário Soares como Ministro dos Negócios Estrangeiros, tinha elementos do PPD, tinha elementos do PCP, tinha elementos do MDP, do MES, entre outros. Tinha vários militares e civis independentes, ou pelo menos não partidários. E no quarto governo provisório, o que toma posse em consequência dos acontecimentos do 11 de Março, mantém-se essa composição de ter uma representação de vários partidos, incluindo tanto da direita como da esquerda. Ainda assim, é muito curioso que hoje em dia a memória histórica tem esta coisa engraçada, não é? Cria-se, destrói-se, reconstrói-se e muitas vezes os factos históricos nem têm propriamente grande influência nessa reconstrução. Mas costuma-se pintar a imagem de que neste período, por exemplo, as nacionalizações da banca são uma imposição da esquerda militar, ou do PCP especificamente, e aliás o PCP essencialmente é lembrado como o grande culpado das nacionalizações. Quando na verdade, na altura, foi uma medida essencialmente unânime. O PS e o PCP concordavam plenamente, o PPD também, e o CDS abstém-se, ou seja, não vota contra, mas também não era propriamente a favor. Há um exemplo muito engraçado no Expresso, no Jornal Expresso, que acho que é insuspeito de ser propriamente de esquerda, onde, a 10 de maio de 75, é escrito um editorial onde se descreve a correlação de forças da sociedade portuguesa na altura, onde se divide ou se interpreta a situação como resultado de um panorama tripartido, ou seja, há três grandes forças na sociedade portuguesa, segundo este editorial. Há o MFA, que tem o poder legal e real, mas é altamente influenciado pelos partidos políticos, especialmente depois das eleições. Existem os partidos, que têm a legitimidade da representação democrática, a legitimidade civil, da agregação. Por sua vez, estes partidos são altamente influenciados por esta terceira componente, o povo, como é descrito no editorial. É uma forma um bocado, estranha talvez de separar as coisas, mas achava-se legítimo na altura e não me parece uma leitura de todo descabida.
Porque, no fundo, era do povo, digamos assim, que muitas vezes vinham as grandes transformações neste período. Temos o exemplo das nacionalizações, que nascem, em parte, do poder dos sindicatos da banca, ou seja, que começam a ocupar empresas, que começam a exigir saneamentos e que começam a exigir acesso às contas das empresas para fiscalizar o movimento de dinheiro. Também é importante lembrar que havia uma grande desconfiança em relação aos bancários, que, para todos os efeitos, tinham sido, em parte, o grande sustento do Estado Novo, destes grandes monopólios, não só da banca, mas também. Temos o exemplo também da reforma agrária, que nasce em grande parte por causa dos movimentos espontâneos de ocupação de terras no Alentejo e noutras zonas do país, mas essencialmente no Alentejo. E lá está, neste período, algumas destas medidas, e agora falando especificamente da nacionalização da banca, na altura eram essencialmente unânimes, mesmo por razões diferentes, obviamente. Ou seja, a esquerda olhava para as nacionalizações como um dever ideológico e estratégico na liquidação dos monopólios e, em última instância, no controle do Estado sobre a economia. Lembrem-se também que, nesta altura, o dito falhanço do sistema keynesiano, que hoje, enfim, essa ideia parece bastante hegemónica, na altura não era de todo evidente. Estávamos em plenos anos 70, logo a seguir à crise petrolífera, e portanto é mais fácil olhar em retrospectiva e dizer que aquilo foi o colapso do sistema keynesiano, mas na altura não se pensava isso. Depois também há o fator dos setores mais modernizadores dentro do Estado Novo, vários economistas dentro do Estado Novo, que também eram altamente keynesianos e que advogavam este controle do Estado sobre a economia. À direita, olhava-se para a nacionalização da banca como uma espécie de cedência tática. Tinha-se medo do poder dos sindicatos, no sentido em que os sindicatos, na lógica da direita, punham em causa a estabilidade da banca e a estabilidade do setor financeiro português. Quer dizer, até o Spínola chega a posicionar-se a favor do socialismo democrático. Portanto, só para ver o espírito dos tempos. E outro grande exemplo é a Constituição de 76, não é? Que hoje em dia é vista como resultado do fantasma comunista que assombrou Portugal e, na verdade, na altura foi aprovada já depois do 25 de novembro, ou seja, já depois do afastamento da esquerda militar e do PCP da esfera do poder, e foi aprovada com 93% de votos a favor. O único partido a votar contra foi o CDS. E, portanto, entre o 11 de março e o 1º de maio, tudo parece correr dentro da normalidade, e o 11 de março tem esta consequência, pelo menos neste curto prazo, de, pelo menos em aparência, criar este sistema, ou este clima de unanimidade. A grande primeira fratura acontece entre o PS e o PCP, claramente. Já em janeiro tinha havido algumas tensões, quando do debate da questão da unicidade sindical, que o PS era contra. 1º de maio é onde se dá essa primeira grande decisão, violenta até. É organizado um grande desfile dos trabalhadores, organizado pelo MFA e pela Intersindical, obviamente. Também é importante lembrar que é o segundo 1º de maio celebrado em democracia. E enfim, os partidos de esquerda são convidados a participar, o PPD é excluído, não tinha grande representação sindical. E mesmo antes do desfile, o PS, em vez de convocar os seus militantes para a Alameda, como a Intersindical tinha convocado, convoca os seus militantes para a Praça do Chile. Há alegações, os militantes do PS ficam muito melindrados por essencialmente serem remetidos para o fim da manifestação. Álvaro Cunhal chega mesmo a convidar Mário Soares para ir à frente, com ele, com os líderes da Intersindical e com o MFA. Mário Soares recusa, lá teve as suas razões. Quando o desfile chega ao estádio, 1º de maio, Mário Soares e os militantes do PS não são necessariamente barrados à porta, mas é-lhes dito que o estádio está cheio. E de facto está lá muita gente, mas depois percebe-se que o estádio não está cheio. Os militantes do PS rompem pela multidão adentro e começa uma série de desacatos violentos mesmo. Por exemplo, Manuel Alegre diz que salvou Mário Soares de levar uma facada. Enfim, este grupo de militantes do PS queria chegar à tribuna para Mário Soares poder discursar. Nesta tribuna discursavam o Primeiro-Ministro Vasconcelos, Álvaro Cunhal, o Presidente Costa Gomes, estava lá também Pinheiro de Azevedo. Conseguem chegar ao palco e Mário Soares relata que a porta lhe é fechada na cara por um militante da Intersindical e lhe diz, e cito, isto aqui não é para traidores da classe operária. Isto dá um grande escândalo, houve violência nesse dia. E, enfim, se já se tinha notado alguns indícios desta ruptura entre o PS e o PCP, claramente ficaram evidentes. E, aliás, esta relação haveria de ficar assim, pelo menos até à geringonça. E António Costa mencionou isso no seu discurso, curiosamente. E a partir daqui o PCP, basicamente, é acusado do PS de toda e qualquer movimentação contrária ao PS. O caso mais paradigmático, talvez, é o caso do Jornal República, onde a Comissão de Trabalhadores ocupa as instalações e exige a admissão do diretor, Raul Rego, e acusam Raul Rego de querer transformar o jornal no porta-voz do PS. Que o PS basicamente acusa o PCP de estar por trás disto, de querer pôr em causa a liberdade de imprensa, de querer controlar
a imprensa que lhe é contrária. Mas enfim, já na altura era bastante evidente que esta Comissão de Trabalhadores não tinha absolutamente nada a ver com o PCP. Eram militantes, essencialmente, de partidos mais à esquerda do PCP, que eram, na sua vasta maioria, hostis ao PCP. Se o Mário Soares sabia disto ou não, deixa ao vosso critério. E enfim, o PS começa a evocar o fantasma dos sovietes, começa a evocar o fantasma da ditadura, algo que Spínola já tinha sugerido antes do 28 de setembro. E basicamente isto provoca uma reprimenda do Conselho de Revolução. O Conselho de Revolução publica uma nota a acusar o PS de fazer recurso demagógico ao fantasma da ditadura e de denegrir o prestígio internacional do país de uma maneira absolutamente desproporcionada. Essencialmente é um bocado o equivalente de 75 de ir parar aos primos. Eu acho mesmo que ele está a ler alguma coisa que lhe deram. Sim, e está aqui uma cena. Tem que ser. Está aqui um grupo. É. Está aqui... Enfim, a verdade é que esta narrativa de que o PCP queria sovietizar o país, queria criar uma ditadura, é impulsionada em grande parte pelo PS. E enfim, vai começando aqui esta dinâmica de agregar toda a esquerda militar e toda a extrema-esquerda no mesmo saco, essencialmente fingindo que havia qualquer tipo de acordo entre a ala, por exemplo, hotelista, ou a UDP, ou os maoístas, com o PCP, com o Vasconcelos, com a esquerda militar. Volta a acontecer o mesmo na Rádio Renascença. Rádio Renascença, é importante lembrar, que é propriedade da Igreja Católica. As instalações da rádio são ocupadas pelos trabalhadores, reivindicando que é preciso pôr a rádio ao serviço dos trabalhadores, e não da Igreja. E convoca-se uma grande manifestação, para 18 de junho, à frente da sede do Patriarcado de Lisboa. O PS convoca uma contra-manifestação, e Mário Soares chega mesmo a dizer que queria que o PS fosse o guarda-chuva de um país moderado. Mais uma vez, na Rádio Renascença, não foi o PCP que esteve por trás disso. Aliás, é um grande elogio que o PS faz ao PCP, em última instância, porque efetivamente o PCP não controlava todos os movimentos sociais, e já desde 74, por exemplo, no caso da greve da TAP, ou mesmo no início da reforma agrária, o PCP teve várias posições contra este tipo de movimentações. Considerava as posições credizantes e anarquizantes e todos os outros adjetivos engraçados. Enfim, este óbvio conflito demora algum tempo a surgir no MFA, mas a 19 de junho o Conselho da Revolução publica o Plano de Ação Política, onde fala destas movimentações esquerdistas e, entre aspas, mas é o termo que eles usam. Enfim, está-se essencialmente a falar dos setores à esquerda do PCP, dos movimentos de base que tanto incomodaram o centro político, digamos assim, e as estruturas do Estado. Há um historiador que é o... por acaso, eu não tenho a certeza se ele é historiador ou cientista político, é um dos dois, que é o Diego Ceresales, que basicamente olha para este período, enfim, como uma crise do Estado, ou seja, uma incapacidade do Estado de impor a sua autoridade e de conseguir preservar as hierarquias militares e políticas. E no fundo, quer dizer, eu, em retrospectiva, ou seja, é sempre mais fácil falar no futuro, mas parece-me perfeitamente natural que é, depois de décadas de repressão política, de qualquer tipo de expressão política, especificamente da esquerda, é importante mencionar isso, porque estamos a falar de movimentações de esquerda que são altamente reivindicativas e altamente combativas. Eu acho que depois de tantos anos de repressão é perfeitamente normal que estes movimentos queiram agarrar o momento. Acima de tudo, que haja uma desconfiança natural do MFA. Ou seja, claro que nós hoje, em retrospectiva, conseguimos olhar para o MFA e perceber, pronto, no fundo eles queriam romper com o Estado Novo e queriam criar uma democracia representativa. E de facto, na altura, eles mencionavam isso e diziam que queriam o socialismo, pôr a sociedade portuguesa ao serviço dos portugueses, coisas do género. Mas para todos os efeitos, quando a história está a acontecer, enfim, nem toda a gente vai acreditar nisso ou vai confiar nisso. E portanto, é por este período de Portugal ser uma revolução que este tipo de coisas aconteceram. Ou seja, uma revolução não pode permitir, é natural que não o faça, que as coisas decorram como normal. E é normal que haja esta crise do Estado. Estou a divagar um bocado, mas neste plano de ação política, essencialmente o Conselho da Revolução está a apelar aos partidos da Constituinte e que estão no governo, enfim, que negociem e que se entendam em matérias-chave importantes para o curso da Revolução. Isto não aconteceu e, enfim, entretanto, começavam a rebentar as primeiras bombas no norte e centro do país. Longe de ser um homem de esquerda, o arcebispo de Braga, Francisco Maria da Silva,
Até ao verão quente, não se pode dizer que estava feliz com o que estava a ver, mas não tinha participado ativamente em qualquer tipo de mobilização, pró ou contra o MFA, ou quer que seja. Aliás, a postura da hierarquia da Igreja até aqui tinha sido uma de até um certo apoio otimista ao MFA. A patriarca da Igreja Portuguesa, por exemplo, dizia em 75 que não havia qualquer tipo de atentado à liberdade religiosa no país. O Bispo do Porto, que pronto, gozava um certo estatuto de ícone antifascista, chegou-se a posicionar a favor de experiências autogestionárias, por exemplo, em empresas. No entanto, em junho de 75, tudo muda muito abruptamente para o arcebispo de Braga. Ele estava a tentar embarcar num voo para Manaus, no Brasil, quando é convidado a ir à alfândega, é parado por militares do Copcon, é revistado, é-lhe pedido que tire a roupa, é-lhe pedido que tire as calças, inclusive. Segundo os relatos do próprio e dos presentes, quando está a despir as calças, entra outro militar na sala que pede e ordena aos outros militares para pararem com aquela revista e pede muitas desculpas ao arcebispo, desculpas que caíram em ouvidos mocos, e no fundo o arcebispo tem aqui o último gatilho que precisava para tomar ação contra o MFA. O que o arcebispo não sabia, curiosamente, nem os militares do Copcon que fizeram a revista, é que esta revista tinha sido expultada por uma denúncia anónima, que o bispo estaria a traficar divisas para o Brasil, que essa denúncia anónima tinha vindo de Jorge Jardim e de Sanches Osório. Jorge Jardim, militar do Exército de Libertação de Portugal, uma organização fascista e terrorista durante o Verão Quente, e Sanches Osório, do Movimento Democrático de Libertação de Portugal, outra organização terrorista deste período. E enfim, no espírito do tempo, os comunistas foram culpados, e por comunistas entendia-se todo o MFA, diga-se. Umas semanas mais tarde, o arcebispo de Braga aceita-se reunir com vários operacionais do ELP e do MDLP, incluindo Paradela de Abreu, Ramiro Moreira, o principal bombista deste período, Silva Horta também, e no fundo promete-lhes apoio logístico junto da Igreja, ou seja, as capelas, as dioceses espalhadas pelo norte e centro do país, passavam a poder servir como bases de apoio logístico, podiam dar apoio financeiro a estes grupos e, acima de tudo, dava-lhes uma certa carta branca para agir dentro das paróquias e transformá-las num centro de agitação anticomunista. E enfim, segundo, por exemplo, Paradela de Abreu, uma destas pessoas que se reuniu com o arcebispo, o objetivo deste movimento que se criou, que ficou conhecido como Movimento Maria da Fonte, era precisamente o de preparar o povo do norte e do centro do país contra os comunistas para uma eventual guerra civil. E enfim, o que seguiu ao longo do Verão Quente foi dezenas e dezenas de ações do ELP e do MDLP, em conjunto com a Igreja Católica, desde o apoio financeiro e logístico que mencionei, até a ação direta dos próprios membros da Igreja, em alguns casos. O arcebispo sabia perfeitamente que não se podia envolver diretamente e, portanto, delega esse papel de ligação entre estes movimentos e a Igreja Católica, um senhor que se chamava Cónego Melo, Eduardo Melo, curiosamente claro que é tio-avô do Nuno Melo. Cónego Melo, curiosamente, foi condecorado uns anos mais tarde por Mário Soares, especificamente pelo seu papel durante o Verão Quente. Facto curioso. Enfim, voltando a Paradela Abreu, é útil recordar o seu testemunho. Cada diocese tem muitas paróquias, logo muitas igrejas, logo muitos sinos. Milhares de sinos ao norte do Rio Douro, centenas de milhares de católicos. Ao pensar nesta estrutura, em tempos de eventual guerra interna, constatei que o país já estava quadriculado militarmente. Cada paróquia seria uma base, cada igreja de granito ancestral um reduto, cada sino um radiotransmissor, cada quinta perdida nas serras um apoio logístico. As aldeias do norte do país, tal como este testemunho nos mostra, foram alvo de grandes campanhas de mobilização anticomunista. E eu vou dizer isto pela última vez, mas é muito importante frisar que porque por comunista estas pessoas entendiam todo o MFA, em alguns casos entendiam o PS, noutros, especialmente mais tarde, perceberam que o PS podia ser a cara civil desta oposição contra o comunismo, porque só o PS é que tinha essa força, em comparação, por exemplo, com o PPD. E, enfim, não havia grande distinção que importasse fazer entre o PCP e o DP, o Otelo, etc. Era tudo no mesmo saco. Este movimento passou por criar células locais em aldeias, no fundo, e em vilas, cujo papel era distribuir panfletos de agitação para manifestações anticomunistas, para ataques a sedes, para protestos, enfim, uma série de ações. Dizia-se que os comunistas vinham aí roubar tudo, que vinham roubar as criancinhas, que vinham matar os velhinhos. Há padres até que dizem que vêm aí os judeus. Enfim, tudo aquela típica agitação católica. Este movimento estava, que nós saibamos, estava presente em 6 dioceses, pelo menos. Aveiro, Viseu, Braga, Vila Real, Viana do Castelo e Bragança. Também chegaram a ter alguma presença em Leiria, mas não tão
significante como esta. E estes grupos tiveram um grande papel nesta hostilização anti-MFA e tiveram um grande papel na vaga de ataques a sedes de partidos e sindicatos que se verificaram nestas zonas do país. Enfim, Congomel tinha ligações um pouco dúbias a elementos de partidos políticos, por exemplo, Basílio Horta, fundador do CDS. Consta que várias reuniões houveram com Congomel, Basílio Horta e outros industriais do Norte. Congomel foi visitado várias vezes por Franco Carlucci, por exemplo, o embaixador americano na época. Enfim, o PPD e o CDS não tiveram diretamente envolvidos enquanto partidos. Isso é um salto lógico que é impossível de dar, na minha opinião, mas certamente tiveram bases dos seus partidos envolvidas e profundamente envolvidas neste tipo de movimentos. A partir daqui, é verdade, a coisa complica-se um bocado. Por várias questões. Primeiro, porque muitas vezes, na altura, este tipo de ataques eram atribuídos ao LP, ao MDLP, ao Movimento Maria da Fonte, e muitas vezes eram atribuídos erradamente porque tinha sido outro destes grupos. Há um exemplo muito caricato que Eurico Corvaz, do Serviço de Informação do MFA, a 23 de março de 75, vem condenar o ELP e dizer ao mundo que o ELP existe, até aqui era uma organização praticamente secreta, e acusa-os de terem participado no 11 de março, o que motiva o próprio ELP a lançar um comunicado a dizer que não, nós não participamos no 11 de março, mas se for preciso, participamos noutros. E enfim, sabemos hoje que o ELP diretamente não participou, embora tivesse tido alguns elementos do ELP a participar no 11 de março. Se essa distinção importa, deixa ao vosso critério. E enfim, nos ataques às sedes dos partidos à esquerda do PS, os ataques aos sindicatos, etc., todos estes movimentos, para todos os efeitos, concluíram. Não comunicaram entre si, alegadamente, mas claramente havia muitas ligações entre vários destes grupos. E às vezes ligações familiares, como vamos ver. O Exército de Libertação de Portugal reunia alguma da nata deste país. Desde membros da suposta família real portuguesa, a grandes industriais do Norte, passando pelo último subdiretor da PIDE e, obviamente, não podia faltar ex-ministros de Salazar. Aliás, este último subdiretor da PIDE, Barbieri Cardoso, foi, entre outras coisas, responsável pela operação que assassinou Humberto Delgado. E das três organizações que estamos a falar, ou seja, o Movimento Maria da Fonte, a ELP e depois a MDLP, o ELP é a única que é marcada e assumidamente fascista e salazarista. Ou seja, não o escondem, são orgulhosos nisso e, enfim. Sabemos hoje que há reuniões preparatórias para a criação do ELP logo a seguir ao 28 de setembro. No 28 de setembro vários movimentos políticos são ilegalizados. São ilegalizados uma série de partidos nacionalistas e fascistas e entre outras coisas. Entre eles está o Partido Liberal de Francisco Van Uden, o tal membro da fraude que é a família real portuguesa, mas isso é outro assunto, que era outro dos grandes bombistas desta época. Chegou a ser apelidado de colombiano pelos serviços de informação do MFA, portanto era uma pessoa com algum destaque neste tipo de operações. Apesar das reuniões preparatórias, sabemos que a primeira ação pública é a 6 de janeiro de 75, onde publicam o jornal A Libertação, jornal clandestino, onde se apresentam: somos o que sempre fomos, estamos onde já estávamos, o regime deposto não foi derrubado, há muito jaz morto e apodrece, lutamos pela sobrevivência de Portugal e pela libertação dos portugueses, em África, na Ásia, na Europa, às armas portugueses. Enfim, o LP participou em várias ações em conjunto com o Movimento Maria da Fonte. Muitas vezes eram operacionais do LP que levavam a cabo as ações de mobilização que o Movimento Maria da Fonte fazia. Distribuíam panfletos de agitação anticomunista. Distribuíam panfletos onde ensinavam a fazer coquetéis molotovs, por exemplo. Diziam que o objetivo desses coquetéis molotovs era lutar contra as forças repressivas do PCMFA. Portanto, mais uma vez, estas pessoas não distinguiam. Enfim, para eles a Revolução de Abril em si era uma grande golpada comunista. A sua primeira ação concreta em público é a tentativa ou de assassinar ou de intimidar, é um bocado difícil perceber, Francisco Pinto Balsemão, coloca um petardo no seu carro à porta de casa, isto em fevereiro de 75, mas o sangue a sério começaria a correr uns meses mais tarde. A 26 de maio o LP coloca uma bomba na sede do MDP, em Bragança. A 12 de junho em Faf, o centro de trabalho do PCP tem o mesmo destino. Assaltaram vários bancos entre junho e novembro, destruíram o radar militar de Vilar Formoso, com o propósito de trazer aviões de Espanha para começar fogos florestais e culpar os comunistas, é importante dizer. Libertaram presos do 11 de março, fizeram explodir uma bomba na Embaixada Portuguesa em Paris, enfim, isto são alguns dos métodos que o LP usava. A última ação do grupo, embora nunca tenha sido confirmado quem realmente encomendou essa bomba, destas organizações, é a colocada de uma bomba na Embaixada de Cuba, em 76, em Lisboa, onde morrem 2 diplomatas cubanos. Sabemos que o bombista responsável foi Ramiro Moreira, e Ramiro Moreira alegou
à PJ e ao juiz de instrução que quem lhe tinha dado a ordem tinha sido Galvão de Melo, histórico membro do CDS. E não sou eu que alego, é o Ramiro Moreira, ou seja, é o próprio bombista, portanto, legalmente, acho que estou bem. Mas enfim, não se sabe, nunca se confirmou qual foi destes grupos, mas o alvo e o método apontam para o LP como um bastante provável culpado. Até porque se sabe que o LP tinha algumas ligações a movimentos de oposição ao Fidel Castro, cubano. Enfim, o LP destes grupos é provavelmente o mais pequeno, mas também conseguiu ser bastante violento, especialmente nas bombas, e era um grupo muito militarizado também. Ou seja, não eram só bombas e armas, etc., mas tinha muitas ligações aos serviços secretos franceses e espanhóis. Houve alegações na altura de ligações à CIA, mas nunca foram propriamente comprovadas que o LP, no caso do MDLP já é um bocadinho diferente. Mas enfim, tiveram um papel importante nesta onda de violência que se arrastou ao longo do país no verão quente. E chegamos ao MDLP. O MDLP é a obra de Spínola, é criado pelo Spínola após o 11 de Março. É um movimento que nasce em Madrid, com os exilados spinolistas, depois do 11 de Março. O Spínola, depois de ser objetivamente derrotado, decide parar de fingir que tem qualquer tipo de sentido democrático e recorre ao puro terrorismo e às bombas. O grande líder operacional era um homem que era o Alpuin Calvão, foi apelidado pelos seus amigos terroristas de social-democrata das bombas. E enfim, tal como o MDLP reunia alguma da nata deste país. Dava-se ao luxo de ter Miguel Champalimau como um dos seus operacionais. O filho de Barbieri Cardoso, o tal último subdiretor da PIDE. Portanto, os jantares de família deviam ser uma coisa muito católica. Sim, senhora. Sanches Osório, que participou ativamente no 25 de Abril, chegou a fazer parte da Junta de Salvação Nacional, agia em Paris como uma espécie de RP à la Talibã para o MDLP. O MDLP tentou obter apoio financeiro dos serviços secretos franceses, foi-lhes recusado. Tentaram obter apoio financeiro de António Champalimau, patriarca da família Champalimau, e de Manuel Bulhosa, outro grande industrial do Norte. Conseguiram. Também é importante mencionar que o único partido político que integrou o MDLP foi o Movimento Federalista Português, ilegalizado depois do 28 de setembro, e é deste partido que vem Diogo Pacheco de Amorim e José Miguel Júdice, que viria anos mais tarde a ser advogado de António Champalimau. Ficou tudo em família, basicamente. Menciono apenas, e até para efeitos legais, que Júdice e Pacheco de Amorim, ao que consta, estavam apenas no plano político e no órgão político do MDLP e não no órgão operacional. Se essa distinção importa, deixa ao vosso critério. Hoje sabe-se que o MDLP esteve por trás de dezenas, de centenas de atentados que houve nestes anos. O mais incrível do MDLP é que a vasta maioria das suas ações bombistas foram depois do 25 de novembro. Desde certos partidos, a militantes conhecidos dos partidos, a membros de sindicatos com algum destaque e sem destaque, em alguns casos. O Padre Max, por exemplo. Às cooperativas de habitação. Enfim, ninguém escapou a estes terroristas. No total, houveram cerca de 600 atentados no país, neste período. E enfim, dos três grupos, o MDLP era claramente o peso pesado, era o que tinha maiores ligações políticas, era o que tinha mais apoios financeiros, era o que estava mais militarizado, era o que tinha ligações às esferas do poder, mesmo dentro do MFA, mesmo dentro do Conselho da Revolução. Mas enfim, o próprio Alpuin Calvão chegou a dizer uns anos mais tarde que sem o movimento Maria da Fonte o MDLP não tinha saído dos escritórios. Não é que a Igreja tenha impulsionado isto tudo, mas claramente foi o elo de ligação entre estes terroristas que queriam partir para estes atos. Foi esta ação da Igreja que deu uma certa toada ou uma fachada do movimento popular contra o MFA. O principal operacional do MDLP, ou responsável pelo maior número de atentados e pelos mais violentos, foi Ramiro Moreira, como já falámos há pouco. Isto é um homem que chegou a fazer de segurança de Galvão de Melo, de Sá Carneiro, segundo o próprio de Ramalhianos. Aqui um pequeno parênteses que é, em 75 e 76 achava-se que as bombas estavam a partir dos dois lados do espectro político. E até é algo compreensível que se ache isso, atenção, porque o MDLP e o LP tiveram várias ações de despiste, digamos assim. O mais célebre foi terem assaltado um santuário em Guimarães, mas também fizeram ataques a sedes do PS. Há um caso muito célebre no grande debate entre Cunhal e Soares, que o próprio jornalista anuncia a meio do debate, rebentou um petardo junto à sede do Partido Socialista. Hoje sabe-se que foi um operacional do MDLP. Mas enfim, a história de como a PJ chega a estes bombistas é muito interessante. Começou-se a perceber que havia uma rede de bombistas de extrema-direita organizada em 76, em fevereiro. José Cruz Ribeiro da Silva é parado numa operação stop e é preso.
No carro encontra uma série de armas, diamantes, entre outras coisas. Mas enfim, este Ribeiro da Silva achava que estava protegido, que havia cúmplices do MDLP dentro da PJ e dentro da PSP, a começar pelo comandante da PSP, Mota Freitas, e um inspetor da PJ, Júlio Regado. E enfim, o Ribeiro da Silva começa a falar para os cotovelos porque lá está, achava que estava completamente protegido e estava a tentar apelar aos agentes da PJ que não sabiam no que é que se estavam a meter. Chega a dizer explicitamente: vocês nem sabem no que se estão a meter, não têm poder para parar isto. E, enfim, assim se vivia no Portugal democrático. Ribeiro da Silva chegou a ter do MDLP através dos comandos operacionais para a defesa da civilização ocidental, de Soares Carneiro. Isto era outra organização que teve vários atos terroristas. Soares Carneiro depois viria a ser candidato presidencial pela AD contra Ramalho Bianes. Mais uma vez a retomar o tema que há várias ligações de membros, quadros do PPD e do CDS de estarem envolvidos neste tipo de organizações. Entre outras coisas, Ribeiro da Silva comenta que os agentes da PJ, que os explosivos eram fornecidos por João Veríssimo, membro do CDS em Ponte Lima, que as armas eram levantadas em postos da PSP e da GNR de confiança. Confessa a sua participação nos ataques às sedes da UDP e do PCP em Viana do Castelo e à sede do PS em Valença. Sabe-se hoje que foi ele responsável pelo tal petardo durante o debate do Cunhal e do Soares. E enfim, falou de alguns planos que nunca se chegaram a concretizar, nomeadamente assassinar o almirante Rosa Coutinho, homem forte da esquerda militar no MFA, arranjar um exército que invadisse o Alentejo, explodir a 25 de Abril, pôr bombas em várias igrejas no Norte, pôr até bombas no Santuário de Fátima. Sabemos hoje que este tipo de ataques a igrejas e de despiste para tentar incriminar partidos de esquerda era uma tática consciente destes movimentos. E enfim, é através do depoimento de Ribeiro da Silva que a PJ chega a Ramiro Moreira. E quando vão prender Ramiro Moreira, os agentes da PJ não querem propriamente acreditar no que estão a ver. Numa agenda telefónica encontram contactos de várias personalidades importantes do norte do país, nomeadamente Joaquim Ferreira Torres, que era um grande industrial da época, que foi misteriosamente assassinado em 79, nunca se descobriu por quem, mas foi depois de dizer que ia depor contra o MDLP em tribunal. Contacto de Mota Freitas, o comandante da PSP do Porto, Júlio Regadas, o PJ, do Cónigo Melo, de Abílio de Oliveira, que era um industrial que encomendou o assassinato de um operário. Abílio de Oliveira, curiosamente, foi a primeira vítima mortal das FP25. Abreu Lima, deputado e fundador do CDS e o primeiro presidente da Câmara de Ponte Lima. Pinto Magalhães, fundador da SONAI e ex-presidente do Futebol Clube do Porto, entre outros homens das altas finanças, do Norte e personalidades da Igreja. Na mesma lista estão arriscadas uma série de moradas e matrículas de atentados que tinham acontecido e que a PJ conseguiu confirmar. Ramiro, que em tempos foi militante número 7 do PPD, chegou a fazer parte da direção da Distrital do Porto, foi expulso do partido em novembro de 75 por Sá Carneiro, ao que consta quando os altos quadros do PPD perceberam quem é que era Ramiro Moreira. E enfim, sabe-se que se reuniam Ramiro Moreira com alguns destes nomes na sua agenda, entre outros, na casa de Ferreira Torres, na Zante. Alguns dos participantes eram Júlio Regadas, o tal inspetor da PJ, Mota Freitas, o comandante da PSP do Porto. Sabe-se que Valentim Loureiro também estava envolvido com algumas destas pessoas nestas atividades. E enfim, Ramiro Moreira chegou a depor ao juiz de instrução e aos inspetores da PJ que Ferreira Torres servia como voz do MDLP nestas reuniões. Chegaram-lhe a pedir que assassinasse Melo Antunes, tal como tinham feito a Ribeiro da Silva, e chegaram-lhe a pedir que colocasse um carro-bomba com 100 toneladas de explosivos no Santuário de Fátima. Ramiro recusa e só por causa desta sugestão quase que abandona a rede, mas acaba por não o fazer. E enfim, há vários cúmplices desta rede que nós hoje conhecemos, a começar por exemplo, Canti Castro, membro do Conselho da Revolução, membro do Grupo dos Nove. Tinha vários contactos com membros do MDLP e do tal Centro de Operacionais de Defesa para a Civilização Ocidental. Vítor Alves, também do Grupo dos Novos, chegou a ter algumas reuniões com membros do MDLP depois do 25 de novembro, e aqui importa essa distinção, mas era numa tentativa de que o MDLP parasse este tipo de ataques, depois do 25 de novembro. Também Pires Veloso, o líder da região militar norte, que é um homem importante nas preparações para o 25 de novembro, que substitui, curiosamente, Eurico Corvacho, o tal homem que denunciou a existência do LP. Enfim, eu quero fazer um vídeo com mais detalhes sobre estas redes e especialmente a forma como as investigações da PJ foram obstruídas em parte por membros do governo na altura, ou seja, isto já no fim dos anos 70 e anos 80, do Conselho da Revolução também, e enfim, é todo um rabbit hole muito interessante e mesmo o julgamento desta rede bombista também é muito interessante. Mas pronto, aqui é importante realçar uma questão, que Alpuim Calvão, uns anos mais tarde, a recordar este período, disse que o MDLP é que tinha derrubado o gonçalvismo. Isso é pura
fantasia. Aliás, a importância que estas redes bombistas tiveram na alteração do curso da Revolução Portuguesa é muito menor em comparação com a importância do PS e dos militares do Grupo dos Nove, até porque, quer dizer, estes grupos eram pequenos, eram poucas pessoas que faziam estas coisas. Até porque, enfim, eu só queria mencionar estes grupos porque, em última instância, na narrativa que normalmente é criada sobre o verão quente, a ação destes grupos praticamente é omissa. Ou seja, fala-se muito da violência do PREC, da violência das ocupações, da violência das expropriações, das prisões de empresários e de militares, mas raramente se fala destas redes de bombistas que mataram pessoas e que foram altamente violentas durante o verão quente e não só. Segundo, porque embora não tenham sido estes movimentos a derrubar o gonçalvismo, tiveram influência na mobilização que houve no centro e no norte do país, especialmente o movimento de Maria da Fonte, e souberam aproveitar a tal crise da soberania de Estado. Falei há pouco da tese do Diego Ceresales. Também ajudaram a convencer parte do país que a esquerda estava a fazer este tipo de atentados. E isso pode-se ver até hoje. A resposta mais comum quando se menciona a existência destas redes é mencionar as FP25, que agiram muito depois do 25 de novembro. Mas enfim, acho que está na altura de voltarmos ao início deste segmento e especificamente ao arcebispo. Foram de facto os anjos de Dom Francisco, que em 3 meses, julho, agosto e setembro, organizaram em todo o norte uma imensa estrutura destinada basicamente à profilaxia da guerra. Preparando-se friamente para ela, evitaram-na. Mostrando força crescente, arrefeceram o esterismo do inimigo. Usando a informação e a desinformação, condicionaram o cérebro de populações inteiras, a nível de pequenos grupos de freguesias, ao ponto de se poder desencadear à distância, com um simples panfleto, uma movimentação popular. E nessa agitação participavam todos de mãos dadas, bases do CDS, do PPM, do PPD e do PS. Talvez seja novidade saber-se que um dos principais organizadores da manifestação de 10 de agosto em Braga, de apoio a Dom Francisco, foi exatamente um membro da Comissão Distrital do Partido Socialista, Romeu Maia. Neste período, há centenas de ataques a sedes de partidos, a sindicatos, no centro e norte do país. Desde os mais sofisticados aos mais numerosos. Ou seja, desde simplesmente colocar uma bomba ou de mandar para lá uma multidão e pegar fogo aqui. O mais marcante, pelo menos por ser o mais violento, é o que se dá a 10 de agosto de 75, em Braga. O primeiro episódio de um ataque a uma sede assim mais marcante foi em Rio Maior, em julho ainda. Mas enfim, acho que este Braga tem um caráter ainda mais violento do que esse. O bispo, o tal que tinha sido alvo de uma denúncia anónima, marca uma manifestação para 10 de agosto de 75, sob o pretexto da situação na Rádio Renascença. A Rádio Renascença, só para recapitular, estava marcada desde 30 de abril de 64 por um conflito entre a direção e o sindicato. O sindicato alega que a direção se recusou a passar as reportagens da chegada de Mário Soares e de Alva Cunhal ao país, depois do exílio. E enfim, desde aí tinha havido imensos conflitos, imensas ocupações, desocupações, ocupações, enfim. Mas este pretexto da Rádio Renascença era uma mera fachada para o real propósito daquele comício, que se transformou num autêntico comício, que era fazer um comício de contestação ao MFA, e mais uma vez, por MFA, estas pessoas entendiam comunistas. Ao fazer essa oposição, queriam erradicar a presença de comunistas e do MFA daquela zona do país. O arcebispo discursa, diz, entre outras coisas, que Deus está com o povo, fala da progressiva infiltração nos programas escolares das ideologias materialistas e ateias, fala do desaforo da moralidade pública e da corrupção dos costumes e corrosão dos valores. Diz que o problema português é que, de um lado, está uma minoria que quer impor ao povo o comunismo, onde não tem lugar a pátria independente e a religião. E, enfim, os mais atentos percebem a mensagem e, no fim do discurso, uma multidão de milhares de pessoas desloca-se para a sede do PCP na cidade de Braga, começa a tentar pegar fogo e a invadir a sede. Enfim, os relatos deste dia alguns são mesmo horríveis de se ouvir, mas estavam cerca de 21 militantes do PCP dentro da sede, que tentam apelar à multidão que disperse, já depois de muitas pedras chovidas e de coquetéis molotovs lançados. Há relatos da multidão enviar crianças com jerrycans de gasolina para encher as portas e as janelas de gasolina. E enfim, passado um bocado, os militantes do PCP, desesperados, disparam balas de chumbo sobre a multidão. E enfim, a GNR, com uma esquadra a meras centenas de metros, segundo os relatos, limita-se a olhar pela janela e a ver isto a acontecer. Algumas horas mais tarde chega o Regimento de Infantaria de Braga, que simplesmente não é suficiente para parar esta multidão, e só de madrugada é que esta situação vai ser sanada com a chegada do Copcon. O Copcon lança várias granadas de lajes de lacrimogéneo, balas de borracha e consegue, ao fim de muito tempo, dispersar a multidão. No entanto, esta multidão não fica por aí e segue para outras sedes de outros partidos, como a UDP, destroem a sede da Intersindical na cidade, destroem até o Inatel, for some reason, não sei. E enfim, estava aqui o país moderado, do qual, mais uma vez, este foi o ataque mais violento. E aqui as ligações de vários partidos a alguns destes movimentos, neste período muito negro da história de Portugal, têm sido um pouco reinventadas. O verão quente foi um período marcado por muita violência neste país.
há uma quantidade significativa da nossa classe política que quer apagar esta violência de extrema-direita, que existiu e que foi maioritária neste período. Houve vários mortos, houve vários feridos, houve atentados terroristas e os seus responsáveis, muitos deles pura e simplesmente nunca foram julgados. O caso mais paradigmático disto é o caso do Cónigo Melo, que é condecorado uns anos mais tarde. O caso de Ramiro Moreira, que vive o resto dos seus dias em liberdade, a trabalhar em Espanha e a vir aos jogos do Benfica de vez em quando. E enfim, toda esta gente agiu de forma altamente impune e eu achei importante falar disto no contexto do 25 de novembro porque há claramente uma influência, por mais pequena que tenha sido, nos acontecimentos do verão quente, nos seios do MFA, que vamos falar agora. Bem, tínhamos ficado no PAP, no Plano de Ação Política. Quando eu falei disso, eu disse que o grande objetivo era apelar aos partidos da Constituinte que negociassem, que, enfim, conseguissem arranjar uma solução política para os conflitos que estavam a haver. Estava errado. Não porque tenha mentido, mas porque estava a simplificar for plot reasons. Para explicar o outro motivo do Plano de Ação Política, é preciso voltar um bocado atrás e falar um bocado de teorias de revoluções, como é que revoluções funcionam. No 25 de Abril, efetivamente, o MFA fez um golpe de Estado. E ao fazer um golpe de Estado, propôs, entre outras coisas, mas essencialmente, a derrubar o Estado Novo. Ao derrubar o Estado Novo, estabelece um programa mínimo, ou seja, descolonização, repor liberdades civis, fazer eleições para elaborar uma Constituição, mas uma Constituição dentro de parâmetros pré-definidos pelo MFA. Ou seja, uma Constituição de pendor socialista, anticapitalista, contra o capital monopolista e uma Constituição que respeitasse a descolonização. E havia, pelo menos em alguns setores do MFA, a maioria, a noção que para derrubar o Estado Novo era preciso atacar o capital monopolista que o tinha sustentado e, no mínimo, negociar a distribuição entre capital e trabalho, que no Estado Novo era completamente desigual. E o MFA tinha, aos olhos do povo português, a começar pelos partidos políticos, a legitimidade revolucionária para impor estas condições. Aliás, é isso que explica a assinatura do Pacto MFA-Partidos pelos próprios partidos, certo? Ora, passado um ano, dão-se as eleições para a Constituinte e introduz uma dinâmica no processo revolucionário português que é a legitimidade eleitoral, ou seja, em contraste com a legitimidade revolucionária. Depois das eleições, vai haver esta tensão, e que não é uma tensão externa ao MFA, ou seja, que se reproduz lá dentro, entre a legitimidade revolucionária e a legitimidade eleitoral. Dentro do MFA haviam aqueles que achavam que o MFA deveria continuar a agir como uma vanguarda revolucionária, como tinha continuado a agir, e impor uma série de políticas aos partidos políticos, enquanto vanguarda revolucionária, porque tinha legitimidade para tal. E há outra ala do MFA que começa a considerar que o MFA tinha que se retirar da política, uma vez feitas as eleições para a Constituinte e uma vez acordada a Constituição, o MFA tinha meramente que se retirar, voltar aos quartéis e tudo voltava à normalidade e tínhamos uma democracia. E lá está, a unanimidade que se tinha visto em março, ou a aparente unanimidade no MFA, começava-se a ruir um pouco. Aliás, há um artigo do Marcelo Rebelo de Sousa, então jornalista no Expresso, de 13 de julho de 75, onde essencialmente diz que o MFA até então tinha demarcado os seus inimigos políticos, ou seja, o Estado Novo a começar, depois a ala spinolista golpista, agora havia que estabelecer os seus aliados políticos e perceber que políticas é que, enfim, ia tomar. O Vasco Lourenço, refletindo sobre o PAP, dirá que um dos objetivos do PAP era precisamente conseguir juntar essas duas tendências do MFA. Não conseguiu, obviamente. E com estas tensões vão se multiplicando e vão ficando cada vez mais evidentes. E no dia 8 de julho, o MFA lança o documento guia da Aliança Povo-MFA. Ficou conhecido como o Pacto Povo-MFA. Este documento claramente prioriza a legitimidade revolucionária em detrimento da legitimidade eleitoral. Ou seja, aquela tendência que eu falei de que militares que achavam que o MFA tinha legitimidade para ir mais longe e para impor uma série de políticas socializantes e anticapitalistas, consegue ter expressão nesse documento. Na altura isto foi atribuído a Vasconcelos, mas o próprio Vasconcelos e outros relatos da altura dizem que quem teve mais influência neste documento foi a esquerda, à esquerda da esquerda militar. E aqui o MFA colocava-se claramente no campo da luta de classes, do lado da classe trabalhadora, é óbvio. Diziam que a Aliança Povo-MFA ancorava-se necessariamente na satisfação das aspirações da classe trabalhadora. Havia que fomentar a participação revolucionária das massas e, enfim, estas noções de democracia popular e democracia direta, muito socialistas, começavam a entrar no horizonte político do MFA. Enfim, naturalmente, os principais críticos deste documento foram o PS e o PPD. Isto porque tinham sido os partidos mais votados e achavam que estava agora a acontecer um contragolpe contra a Constituinte.
E enfim, a 15 de julho, numa manifestação do PS, Mário Soares, no seu discurso, diz que o PS será sempre um aliado do MFA, mas que chegou à altura do MFA decidir se quer apoiar num grupo ou grupos minoritários. E, uns dias mais tarde, tanto o PS como o PPD abandonam o quarto governo. A 18 e 19 de julho dão-se as famosas manifestações das Antas e da Fonte Luminosa, do PS, que, embora convocadas pelo PS, acabaram por reunir militantes de todo o centro político e da direita e, por consequência, da extrema-direita. Exige-se a admissão de Vasconcelos do governo e, enfim, mais do que uma manifestação contra o governo, especificamente, mais do que uma manifestação contra Vasconcelos, aquilo era uma manifestação contra a coligação PS-PCP e uma reivindicação de que essa coligação tinha que acabar e que o PS devia coligar agora com o PPD. E que os militares do MFA deviam perceber que é isso que o povo português quer. Isto na lógica do PS, obviamente. E, enfim, no meio desta crise, o MFA, numa assembleia do MFA, decide-se criar o diretório. O diretório era composto por 3 pessoas, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o líder do COPCON, na altura, ou seja, Costa Gomes, Vasconcelos e Otelo. E o diretório acaba por ser uma tentativa do Conselho de Revolução de ter uma cúpula superior ao Conselho de Revolução, dentro do Conselho de Revolução, é certo, mas superior, com poder de veto, que pudesse ter alguma mão mais forte na resolução destes problemas. E com o agravar dos ataques à bomba e dos ataques às sedes dos partidos, começa-se a notar também várias situações de insubordinação militar. O caso mais paradigmático disso é no Porto, na região militar norte, no geral, onde Eurico Corvacho, o tal militar associado à esquerda militar, começa a ser alvo de muitas insubordinações. Temos várias unidades militares que se recusam a intervir no caso dos ataques às sedes, como aconteceu em Braga e noutros ataques a outras sedes. E, enfim, estes militares recusam cumprir a ordem hierárquica no geral, ou seja, não só nesses ataques, porque consideram que os seus comandantes estão associados à esquerda militar e, enfim, no fundo, parece que as acusações do PS começam a resultar. Entrando em agosto, tudo se agrava. O 5º Governo Provisório toma posse, o único partido político que integra o 5º Governo Provisório é o MDP-CDE, e no mesmo dia Mário Soares publica uma carta aberta a Costa Gomes, onde exige a admissão de Vasconcelos, mais uma vez, mas compara Vasconcelos diretamente a Salazar. A 7 de agosto é publicado o documento Melo Antunes, o que hoje em dia nós conhecemos por documento dos 9. Este documento é publicado na imprensa, se bem que foi facultado a Costa Gomes, o Presidente da República, mas não foi levado ao Conselho da Revolução para discussão. O documento é assinado por 9 militares do MFA, Melo Antunes, Vasco Lourenço, Canti Castro, o tal cúmplice do MDLP, Vítor Alves, Pezerato Correia, Franco Xarais, Costa Neves, Vítor Crespo e Rodrigo Sousa Castro. Sem dúvida alguma, o melhor póster destes 9. O documento fala da gravidade da situação política e económica do país, fala do risco do agravamento da situação em Angola e da reação de grande parte da população portuguesa ao que uma certa vanguarda revolucionária quer impor, defende uma transição gradual para o socialismo numa ampla base social de apoio, recusam tanto o modelo socialista do tipo de leste, ou seja, estão a falar da União Soviética, como rejeitam o modelo social-democrata ocidental, defendendo, sim, uma terceira via de transição. Enfim, afirmam-se claramente como um projeto anticapitalista, socialista, todas essas coisas. O mais engraçado é que dizem que rejeitam a teoria leninista da vanguarda revolucionária, tudo bem, já o tinham feito ao rejeitar o modelo socialista do tipo leste, mas rejeitam o papel do MFA enquanto vanguarda revolucionária. É a primeira vez que as fraturas do MFA, no seio do MFA, são transformadas públicas. Bem, é importante notar que o documento está cheio de contradições. Isso parece-me inegável. Mas acho que a mais importante é esta negação do papel do MFA enquanto vanguarda revolucionária. Porque, efetivamente, o MFA agiu desde o 25 de Abril como uma vanguarda revolucionária, como o tinha que fazer. Quer dizer, uma revolução não se faz e, passado uns meses, entrega-se o poder e seja o que Deus quiser. Ou seja, especialmente com base numa Constituinte, acho eu. E os próprios militares também acharam isso, porque o Conselho da Revolução, para todos os efeitos, só é extinto em 1982. Ou seja, a construção de um regime demora algum tempo a estabilizar. Enfim, este documento, em última instância, sinaliza ao PS e ao PPD e, por consequência, à extrema-direita, que começa a perceber que tem aqui a cara, ou quem pode ser a cara da resistência anticomunista, sinaliza que é possível os militares oporem-se às decisões do Conselho da Revolução sem serem apelidados de fascistas, como, por exemplo, aconteceu com o Spino. No campo civil, Mário Soares tinha conseguido isso com os comícios das Antas e da Fonte Luminosa, e, enfim, começa a haver uma grande contestação ao MFA, tal como ele é composto por Vasconcelos, e é aqui que começa a surgir o termo do gonçalvoísmo, que nós ouvimos até hoje, agudiza-se ainda mais a noção de que os comunistas estão a tentar tomar o poder. Mais uma vez, não importava ao rigor de separar as coisas.
E, efetivamente, há uma repercussão imediata, que é os militares dos 9 que estão no Conselho da Revolução são expulsos. O Diretório decide afastá-los. O Diretório reúne com os comandantes dos 3 ramos das Forças Armadas e nessa reunião discute-se afastar Franco Xarais e Pesarato Correia do comando da região militar centro e da região militar sul, respectivamente. Costa Gomes, Pinheiro de Azevedo e Vasco Gonçalves são a favor e Hotel posiciona-se contra. E, portanto, esta medida não vai para a frente. E começa aqui o mistério historiográfico que é o Hotel. Ou seja, é muito difícil definir o Hotel politicamente porque ele está cheio de ações completamente contraditórias. Começa-se a notar claramente a existência de 3 blocos no MFA. O primeiro, associado aos 9, ao PS, ao PPD, ao CDS e à extrema-direita, por consequência. A ala gonçalvista, associada à esquerda militar e com muitas aproximações ao PCP, e a ala do Hotel, como ficou conhecida a ala copconista, com o comando do Copcon e associada a vários movimentos de extrema-esquerda. E, mais uma vez, repete-se o tema da divisão geográfica do país, ou seja, os apoios deste documento dos 9 estão a norte e no centro, os repúdios estão maioritariamente a sul. A ala do Hotel vai publicar, dia 13 de agosto, o documento de autocrítica revolucionária do Copcon. Apela, entre outras coisas, à criação de estruturas populares de base, democráticas, à democracia direta como método para assegurar a transição para o socialismo. Recusa também o modelo soviético e o modelo social-democrata, apelando aos trabalhadores para serem os grandes agentes desta transição. Criticam a ambiguidade do documento dos 9 e fazem uma série de críticas ao MFA, ou à ação do MFA até então. Nomeadamente, criticam a ausência de uma linha política muito bem definida, criticam as campanhas de esclarecimento organizadas pelo MFA desde o 25 de Abril, que tinham sido completamente aproveitadas pela Igreja Católica. As campanhas de esclarecimento, essencialmente, foram o envio de militares para o mundo rural português para esclarecer as pessoas e para informar que a Revolução tinha acontecido. Reparem que Portugal era um país muito ruralizado na altura e que, em alguns sítios, as comunicações simplesmente não chegavam lá. Há relatos dos militares chegarem a certas aldeias meses depois do 25 de Abril e as pessoas não sabiam que o 25 de Abril tinha acontecido. Desde o início do 25 de Abril tinha havido uma grande desconfiança do mundo rural face ao MFA, de forma geral. E a Igreja tinha sabido aproveitar isso. Ou seja, associar o MFA aos comunistas e aos judeus, até em alguns casos, como falámos há pouco. Criticam os governos de Vasco Gonçalves por alguma inoperância e especificamente por se terem deixado infiltrar, nas palavras deles, pelo PS e pelo PSD. E dizem que a teimosia do MFA de insistir em políticas de coligação tinha descreditado o MFA publicamente. E essa teimosia tinha permitido que o MFA se transformasse no palco de luta dos partidos políticos, que era em parte o que o documento dos 9 criticava. E por fim, criticou o documento dos 9 por nem sequer se dignar a fazer uma menção à violência fascista das bombas e dos ataques às sedes, etc. Apesar das idiosincrasias deste documento, eles de facto têm razão, bem, a começar pelas críticas que fazem ao MFA, pela não definição de uma linha política, e que o MFA se transformou no campo da luta do poder partidário. E enfim, é ecoar o tal artigo do Marcelo que eu falei há pouco, eles fazem um pouco a mesma crítica, que era preciso definir as alianças políticas que se iam definir, e era preciso defini-las de forma muito clara. Têm também razão quando apontam o fracasso das campanhas de esclarecimento, mas têm muita razão na última coisa que dizem, e aqui, na minha opinião, é muito revelador sobre as intenções do Grupo dos 9, a ausência de uma menção à violência das bombas e de extrema-direita que estava a acontecer durante o verão quente. Enfim, acho que não é uma grande extrapolação dizer que esta omissão acaba por tratar esta reação como algo natural e quase justificar a existência dessa reação e, enfim, dessa violência generalizada e terrorista que se viveu em algumas partes do país. A verdade é que a partir daqui há uma tentativa de negociação entre a ala do Hotel e o Grupo dos 9. No meio disto o PCP continua a apelar também à política de coligações, continua a apelar a uma solução política para este conflito, no fundo. É também nesta altura que o apoio do PCP a Vasco Gonçalves começa a ficar muito ténue, para não dizer que desaparece. Na sua imprensa, por exemplo, nunca vão apoiar explicitamente o governo de Vasco Gonçalves, o quinto governo, e vão tecer uma série de críticas indiretas ou diretas, onde questionam essencialmente a validade deste governo. Começam a distanciar-se de Vasco Gonçalves, e aqui era puramente tático. Na lógica de PCP achava que precisava de preservar um espaço de manobra para não cair com Vasco Gonçalves. E numa reunião de 10 de agosto do Comitê Central do PCP, e mais uma vez, isto não é uma declaração pública, é uma declaração interna, ou seja, Cunhal está a falar para os seus militantes, para o Comitê Central do PCP, essencialmente. Cunhal divide-se entre alertar para o perigo golpista que se começava a desenhar na direita mais revanchista e entre deixar recados à extrema-esquerda que, enfim, começava a flertar com a ideia golpista. Chega mesmo a falar das falsas vanguardas que falsificam votos, entre outras, uma série de acusações. Continua a manter a ideia de que é possível negociar com os 9 e de que é possível resgatar os 9 para o campo revolucionário e, em última instância, de restituir a aliança PS-PCP que tinha, na ótica do PCP, tido tanto sucesso. E, enfim, daqui até novembro,
Isto é parte da postura do PCP. Para sumarizar esta situação, José Saramago, também a 10 de agosto, publica um artigo muito interessante, onde ele fala, essencialmente, e cito: vejamos, por exemplo, o nosso caso. Incondicionais sustentáculos do MFA, e não poucas vezes insultados por isso, viemos com o tempo a dar-nos conta que o mesmo MFA entraram numa espécie de reprodução por cissi-paridade. De tal modo que, onde antes houvera um, começámos a ver 2, 3, se não 4. A 18 de agosto dá-se a ruptura oficial entre Otelo e Vasco Gonçalves, depois do discurso da Almada de Vasco Gonçalves. Otelo proíbe Vasco Gonçalves de visitar as unidades militares sob o seu comando. E 3 dias depois dá-se a ruptura da ala dos 9 com a ala do Otelo. As negociações simplesmente falham. Antecipando a clara viragem no processo revolucionário que estava a acontecer, a esquerda e a extrema-esquerda vão se unir de forma muito efêmera, isto dura 4 dias, mas é criada à frente da Unidade Popular. Participa o PCP, participa a LCI, participa o MES, participa o PRP, BR, participa uma série de grupos. Mas enfim, 4 dias depois o PCP abandona a FUP por perceber que muitas das suas propostas simplesmente não conseguiam passar porque não tinha a maioria. E a partir da saída do PCP, a FUP passa a ser conhecida por Frente de Unidade Revolucionária. E a partir daqui tudo acelera muito rápido. A 25 de agosto, os militares dos 9 que tinham sido expulsos do Conselho de Revolução são readmitidos. A 26 de agosto é extinta a 5ª Divisão, depois de serem acusados por Costa Gomes de terem participado na criação das FUP. A 5ª Divisão, no fundo, era uma espécie de divisão da propaganda do MFA, ou seja, também em ligação com aquelas campanhas de esclarecimento, era, no fundo, a propaganda do MFA para convencer as pessoas de que o MFA era uma coisa boa para o país e que acabava com o Estado Novo, etc. A 30 de agosto, Vasco Gonçalves é demitido por Costa Gomes e é nomeado para chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. O PS e o PPD exigem que essa nomeação não vá para a frente. Há uma grande contestação dentro do MFA por essa nomeação. E é curioso que neste mesmo dia, ou seja, 30 de agosto, sabemos hoje que há um memorando do diretor adjunto da CIA para Henry Kissinger, o então secretário de Estado americano, onde esse tal diretor adjunto da CIA diz que os 9 estão a planear colocar o seu quartel-general no norte e marchar sobre Lisboa sob o pretexto de afastar os comunistas das estruturas militares e do governo, essencialmente. Bem, no meio disto tudo, os nossos bombistas, de há pouco, não se limitam a desaparecer, obviamente. Alpuim Calvão dirá uns anos mais tarde, que é nesta altura, no início de setembro, que o MDLP recebe uma série de injeções financeiras muito substanciais. Em setembro, Spínola encontra-se com John McCone, antigo diretor da CIA e membro da empresa ITT, que tinha participado no golpe de Estado do Pinochet. E nessa reunião, Spínola recebe $300 mil. Ao mesmo tempo, Günther Wallraff, um jornalista alemão, conseguiu se infiltrar no MDLP e consegue gravar uma conversa com Spínola, onde Spínola lhe diz que estava a preparar um golpe de Estado e uma invasão a Portugal, antes das eleições de 76, ou seja, a seguir à Constituinte, as primeiras eleições para a Assembleia da República. Quando estas gravações são tornadas públicas, Spínola é expulso da Suíça. Sabe-se hoje também que tinham apoio neste plano de Moraes e Silva, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, e de Pires Veloso, aquele homem que já falámos há pouco e que vamos voltar a falar. No início de setembro começam as negociações para o sexto governo, o Conselho da Revolução é recomposto, os 9 passam a estar em clara maioria, da esquerda militar, por exemplo, do Conselho da Revolução restam apenas os 3 oficiais da Marinha, a Marinha era praticamente toda pertencente à esquerda militar, portanto não havia grande alternativa, e é convocada a Assembleia, o que ficou conhecido como a Assembleia de Tanques, uma grande Assembleia do MFA, que é precedida de uma série de polémicas, uma reestruturação da Assembleia do MFA é votada no Exército, na Força Aérea. O Exército e a Força Aérea decidem nem sequer comparecer na Assembleia de Tanques, porque estão completamente contra a nomeação de Vasco Gonçalves. A Assembleia acontece na mesma e Vasco Gonçalves, no início da Assembleia, diz que recusa sequer a nomeação de chefe de Estado-Maior e simplesmente sai da sala. O que sai da Assembleia de Tanques é esta recomposição do Conselho da Revolução. No fundo, o sucesso desta espécie de golpe do Grupo dos 9, no fundo, a renegociação da correlação de forças, e a esquerda militar é claramente posta de lado. E depois, a 8 de setembro, começa o processo dos 9 de fazer uma série de saneamentos. Não tem outra expressão. Retirar elementos da esquerda militar de posições militares de relevo. O primeiro é Pires Veloso, a 12 de setembro é nomeado comandante da região militar norte, em detrimento de Eurico Corvaz. Curiosamente, Melo Antunes dirá uns anos mais tarde que isto foi um erro e que se Pires Veloso tinha mostrado uma certa fé democrática ao início, rapidamente se evaporou. E, segundo o Melo Antunes, entrou claramente numa deriva de posições de direita. Um dia antes, a 7 de setembro, são criados os Soldados Unidos Vencerão, ou SUV, se preferirem, composto por vários militares, hoje sabe-se, composto por militares que eram militantes do LCI, do MES e do PCP. Aliás, os militantes do PCP, ao que consta, tinham maioria
Tudo indica que estes militantes estavam ligeiramente à esquerda da direção do partido também. A 10 de setembro dá-se uma manifestação com dezenas de milhares de pessoas, onde marcham soldados fardados. No mesmo dia desaparecem 1000 G3 de Beirolas, um depósito de armas de guerra, e Otelo, quando questionado sobre o assunto, diz que as armas estão em boas mãos e que não está preocupado com isso. Em boas mãos ele quer dizer pessoas de esquerda. No mesmo dia, a Companhia 8246 da Polícia Militar recusa-se a embarcar para Angola e o Conselho de Revolução aplica uma série de sanções disciplinares contra esta companhia. No dia 9, citando a insubordinação e a instabilidade nas Forças Armadas, o Conselho de Revolução passa a Lei 1175, ficou conhecida como a Lei da Censura Militar, essencialmente proibia aos meios de comunicação de relatar este tipo de movimentações, de insubordinação. Simplesmente ninguém a cumpriu e, portanto, a lei foi revogada 15 dias depois. Volta ao caso da Renascença, Pinheiro de Azevedo ordena a ocupação dos emissores da Rádio Renascença e de outros meios de comunicação. A 21 de setembro dá-se uma grande manifestação no Porto com soldados do CHUV e vários milhares de civis contra o governo e contra Fabião e Charais, generais, membros do Conselho da Revolução, que acusavam de querer acabar com a Revolução. No dia 21 rebenta uma bomba no Estado-Maior da Armada, onde dormia Pinheiro de Azevedo. Na noite de 21, os deficientes das Forças Armadas ocupam a ponte 25 de Abril e no dia a seguir os emissores da emissora nacional. No mesmo dia, os SUV e as comissões de moradores da Cintura Industrial de Lisboa fazem uma grande manifestação em Lisboa, descrita na altura como a maior manifestação de soldados do período. O grande evento do fim de setembro é o assalto e a destruição das embaixadas e consulados espanhóis. Isto no seguimento do regime de Franco ter condenado à morte 6 nacionalistas bascos. O COPCON e o Ralis recusam-se a intervir. A PSP, pura e simplesmente, não tem força para conter uma multidão tão grande. Estamos a falar de milhares e milhares de pessoas. Mas consegue salvar o embaixador e outros diplomatas. Os comandos chegam de madrugada e encontram 20 mil pessoas na Praça de Espanha. O edifício a arder, parte já ardido, e só aí conseguem sanar a situação. Curiosamente, em resposta a isto, o governo espanhol pôs tropas na fronteira com o Alentejo, gerou-se ali uma crisezinha diplomática, mas tudo foi sanado. A 29 de setembro dá-se uma manifestação à frente do Ministério da Comunicação, por causa das ocupações dos emissores. Os manifestantes pedem ao hotel que tome o poder, e é aí que ele vai dizer a célebre frase que não tem essa ambição nem interesse, porque não tem cultura política, e diz que se tivesse conhecimentos livrescos e estrutura política, podia ser o Fidel da Europa. Enfim, acontecem mesmo muitas coisas neste período, e desculpem se não estou a ter uma exposição muito esquemática, mas eu acho mesmo relevante, pelo menos mencionar cada um destes pontos, para tentar pintar um quadro da real instabilidade que se vivia no país. E não há muitos consensos na historiografia, mas neste caso há. A grande instabilidade que se vivia, essencialmente, era devido à crise da hierarquia militar, à crise do MFA. O sexto governo era alvo de forte contestação social. As manifestações de soldados, obviamente, a onda crescente de ocupações de terras, a ocupação das emissoras e rádios pelo governo e o tal atentado a Pinheiro de Azevedo no 21 de setembro. O mês de outubro é mais uma vez um mês marcado por dezenas de manifestações, com a participação de dezenas de milhares de pessoas, muitas delas. Os rumores da guerra civil, no entanto, e especialmente com a participação americana, começam-se a intensificar. E, enfim, os 9 continuam na sua estratégia de sanear os membros da esquerda militar de cargos relevantes. Simplesmente tinham aqui um problema, que era, cada vez que saneavam um, contribuíam ainda mais para a instabilidade, porque havia muitas manifestações em repúdio destas coisas. O grande acontecimento de outubro dá-se a 21 e 22. No dia 1 de outubro, o governo tinha selado os emissores da buraca da Rádio Renascença, e no dia 21 é convocada uma manifestação e um acampamento para a frente dos emissores, e no dia 22 os manifestantes conseguem romper o cerco e a rádio volta a emitir aos acordos da Internacional. E chegamos ao mês que queremos falar desde o início. Mais uma vez os nossos bombistas voltam a aparecer. No dia 2 rebentam bombas na sede de Lisboa, Madeira e Chaves de vários partidos de esquerda. E a 3 de novembro Carlucci começa uma viagem pelo norte do país, alimentando ainda mais os rumores de um golpe de Estado. E a 7 de novembro, Pinheiro de Azevedo toma a decisão que é considerada como o grande gatilho para o 25 de novembro. É ordenado aos paraquedistas que vão aos emissores da Rádio Renascença e destruam à bomba os emissores. É aqui importante contextualizar os paraquedistas. Primeiro, tinham sido usados no 11 de março, se bem se recordam. São eles que atacam o Ralis no 11 de março, depois de serem enganados pelos seus comandantes. E entre setembro, outubro e novembro são alvo de uma série de provocações. Enfim, acho que não há mesmo outra expressão. Primeiro, o Conselho da Revolução afeta aos 9, decide desativar a unidade. Depois o seu general Moraes e Silva, cuja demissão ia ser a grande reivindicação do 25 de novembro, decide congelar os seus vencimentos e decide cortar o fornecimento de eletricidade e de alimentos à base de tanques. Depois acaba por ser reposto, mas enfim, uma série de provocações.
E a 7 de novembro, quando lhes é pedido para explodir os emissores da Rádio Renascença, eles não sabem o que é que está a acontecer, é-lhes dito uma coisa completamente diferente, e quando se apercebem, mais uma vez, que foram enganados pelas suas hierarquias militares, insubordinam-se completamente. Dos 150 oficiais, a recordar, oficiais nas Forças Armadas, quer dizer, enfim, os comandantes de cada unidadezinha, certo? Dos 150 oficiais dos paraquedistas, 123 são obrigados a abandonar as suas bases, obrigados pelos militares de base. Enfim, o Moraes e Silva vai a Tancos para uma sessão de esclarecimentos com os paraquedistas e é completamente veiado e insultado. Muitos dos paraquedistas nem sequer participam porque convocam um plenário à parte onde decidem os seus destinos. A ideia de que isto foi um grande gatilho para o 25 de novembro também é mais ou menos consensual. A 8 de novembro, o COPCON, mais uma vez, a falar dos rumores da Guerra Civil e dos golpes de Estado, o COPCON põe todas as suas unidades em prevenção. A 9 de novembro, dá-se uma manifestação no Terreiro do Paço de apoio ao 6º Governo, e enquanto Pinheiro de Azevedo discursava ao lado de Mário Soares e de Sá Carneiro, houve-se um barulho de um petardo, e é aí que Pinheiro de Azevedo diz a célebre frase que é só fumaça, o povo é sereno. O ICP alerta para o fim de semana de 10 e 11 de novembro, registando a entrada de vários elementos ligados ao 11 de março e ao 28 de setembro em território nacional e alerta para o perigo golpista que se viver nesse fim de semana e nos dias a seguir. A 12 e 13 de novembro dá-se o famoso cerco à Assembleia Constituinte, o que começou com uma manifestação dos trabalhadores da construção civil, radicaliza-se porque o Ministro do Trabalho se recusa a reunir com os representantes sindicais e transforma-se, essencialmente, numa grande manifestação de todos os trabalhadores da cintura de Lisboa. Há um cerco à Assembleia durante 2 dias. Depois desses 2 dias, o Governo cede em todas as reivindicações. A 15 de novembro, sabemos que houve uma reunião entre Vasco Lourenço, Jaime Neves, Melo Antunes, enfim, militares do Grupo dos 9, para discutir os seus planos militares. No dia seguinte, dá-se mais uma manifestação contra o 6º Governo, desta vez, segundo os relatos da época, com 200 mil pessoas a participar. A 18 de novembro, dá-se sim mais uma provocação aos paraquedistas, pelo seu general Moraes e Silva, que basicamente manda 1.200 paraquedistas para a licença, que é o equivalente a despedir. E uns dias mais tarde ordena a Operação Vermelho, que foi essencialmente transferir todos os aviões e helicópteros e artilharia pesada da Força Aérea, dos paraquedistas, para a base de Cortegaça, longe dos paraquedistas revoltosos. Vasco Lourenço dirá uns anos mais tarde que isto foi uma atitude muito reprovável, porque de um dia para o outro deixaram quase 2.000 homens sem comandantes. Insinuará que isso foi o que permitiu que os paraquedistas fossem manipulados, segundo a leitura dele, do que aconteceu no 25 de novembro. No mesmo dia, há uma reunião de Costa Gomes, os chefes dos 3 ramos das Forças Armadas, mais uma vez, discute-se no Conselho da Revolução a nomeação de Vasco Lourenço para comandante da região militar de Lisboa. Vasco Lourenço diz que só aceita essa nomeação se o Otelo o apoiar publicamente, o que não vai acontecer, e Vasco Lourenço desiste dessa nomeação. Quando o Otelo, ao relatar isto aos comandantes do COPCON, percebe que tem o apoio dos seus comandantes, também deixa de ter muito interesse nessa substituição. É nesta altura que o governo começa a debater entrar em greve e suspender o governo. Esta ideia é proposta por, segundo o próprio Mário Soares. Pinheiro de Azevedo concorda. Havia pessoas que não concordavam, nomeadamente Melo Antunes, mas o que é certo é que o governo suspende funções. Farto de brincadeiras, ok? Brincadeiras, é. Estou foi sequestrado já 2 vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. A 23 de novembro, o Otelo diz outra célebre frase. Portanto, mais uma vez, a ação, quanto a mim, nefasta dos partidos políticos. Que, quanto a mim, os partidos políticos têm realmente esfrangalhado a nação, esfrangalharam as Forças Armadas. Tudo isto, para mim, que acontece atualmente no país é um reflexo, precisamente, da luta partidária pelo poder. Claro que há pessoas que vivem a Revolução e há outras que vivem a Revolução, realmente, em tudo que ela tem de espírito revolucionário, e há outras que não compreendem realmente a Revolução. O Jaime Neves tem-se visto em extremas dificuldades para compreender a Revolução. Ao longo de todo o processo, as dificuldades dele têm sido realmente muito grandes. E claro, nós ao fim e ao cabo estamos a brincar às revoluções, não é? Em minha opinião, nós estamos a levar a Revolução a sério. Estamos a querer fazer uma revolução como se estivéssemos a viver em tempos absolutamente normais. O governo entra oficialmente em greve. Também é nesta altura que Mário Soares recebe a informação de James Callaghan que haveria apoio britânico no caso de uma guerra civil, apoio aos moderados, isto é. Em 24 de novembro, Mário Soares e a família fogem para o Porto. O PPD e o CDS transferem as suas sedes partidárias para o Porto também. Também na noite de 24 erguem-se barricadas em Rio Maior, pela Confederação de Agricultores Portugueses, que tinha estado por trás de vários ataques às sedes do PCP e de outros partidos de esquerda em Rio Maior. Na mesma noite, Ramalhianos distribui armas a Edmundo Pedro, um militante do PS do Porto, e essas armas eram para distribuir a militantes do PS. A 24 de novembro dá-se uma reunião do Conselho da Revolução, onde se decide finalmente substituir o Otelo do comando da região militar de Lisboa e pôr lá Vasco Lourenço. Enfim, o Otelo vai para o COPCON
e começa ao 25 de novembro. Primeiro, antes de comentar o que se passou, é preciso esclarecer alguns pontos. Primeiro, este dia continua a ser polémico, não só por questões políticas, mas por questões historiográficas, porque efetivamente os historiadores não sabem exatamente todos os contornos sobre o que se passou. Primeiro porque há muitas ações que não são conhecidas, há muitos testemunhos completamente contraditórios dos próprios agentes que participaram. Isto para dizer que não é de todo consensual que o que se tenha passado no 25 de novembro tenha sido um golpe de Estado. Essa noção, por exemplo, vem essencialmente de partidos políticos, mesmo na altura. Portanto, vamos aos factos, ou seja, aquilo que sabemos que, efetivamente, sem sombra de dúvida, aconteceu. A partir das 6 da manhã, os paraquedistas começam a ocupar as bases de tanques. Ocupam também a base de Monte Real e Montijo, ocupam o depósito geral de material de guerra e o comando da primeira região aérea em Monsanto. A grande reivindicação é a demissão do chefe de Estado-Maior da Força Armada, Moraes e Silva. Por volta da mesma hora, começam várias movimentações militares. O Ralis toma posições no aeroporto, ocupa Beirolas, onde estava o material de guerra, também ocupa posições na autoestrada para o norte, à saída de Lisboa. Forças da EPAM ocupam a RTP e o SDCI, o Serviço de Informações do MFA, maioritariamente da esquerda militar, entra em estado de alerta. Às 9 da manhã, Costa Gomes convoca todos os chefes militares para Belém e mantém-os lá durante o dia. Curiosamente, o Palácio de Belém estava cercado por militares, por uma força composta por militares leais ramalhianos. Os 9 comunicam o seu plano a Costa Gomes, a dizer que tem uma resposta. Costa Gomes prefere não acionar logo, prefere tentar negociar com os paraquedistas. A Costa Gomes vai mandar Costa Martins negociar com os paraquedistas e prometer-lhes que iria rever a sua situação, que ia transferi-los para o comando do próprio Costa Gomes, ou seja, já não teriam que lidar com Moraes e Silva. Se não aceitassem, Costa Gomes ia simplesmente mandar os comandos avançar. Costa Martins assim o fez, ainda consegue a libertação dos oficiais da Força Aérea que estavam feitos reféns pelos paraquedistas, mas os paraquedistas informam Costa Martins que a decisão sobre a rendição não podia ser tomada por eles, tinha que ser tomada pelos seus camaradas em tanques, que eram a comissão de luta dos paraquedistas e que estavam incontactáveis. A caminho de Monsanto passa pela sede do Copcon e encontra abandonada por hotel. Quando se dirige para Monsanto, segundo o próprio, repara que está a ser seguido por um carro com militares armados e foge do país. Voltará uns anos mais tarde. Costa Gomes tenta contactar o hotel, sem sucesso. O hotel fica incontactável praticamente o dia todo, até meia da tarde. Pelas 4 horas, Costa Gomes consegue contactar Cunhal e conseguir que o PCP e a Intersindical desmobilizem. Isto porque, a esta hora, por causa de muitos apelos nas rádios e nas televisões, havia milhares e milhares de civis a rodear as bases militares, nomeadamente a base do Alfeite, em Almada, da Marinha, o Regimento de Comandos da Amadora, o Ralis, entre outros. Pelas 4h30, o hotel chega ao Palácio de Belém e Costa Gomes declara o estado de sítio na região militar de Lisboa e diz ao grupo dos 9 para avançar com a sua resposta. No regimento de polícia militar chegam a ser distribuídas algumas armas por civis. Às 6 a RTP é ocupada por Durão Clemente e dá-se aquele célebre episódio que a emissão é cortada e transferida para o Porto. Às 7 saem os comandos de Jaime Neves e conseguem várias rendições ao longo do resto do dia, de 25, mas a rendição da polícia militar só é possível na manhã de 26. E isto depois de tiros trocados e morrem 2 comandos e um membro da polícia militar. Isto porque houve uma falha de comunicação entre o Palácio de Belém e Jaime Neves, porque o comandante da Polícia Militar já se tinha rendido por falhas de comunicação, começaram a trocar tiros uns com os outros. E, enfim, depois de todas estas rendições, os civis tinham dispersado, o resto das unidades militares associadas à esquerda militar são obrigados a apresentar-se no Palácio de Belém e centenas de militares são presos. Ora bem, já na altura, o PS e o PPD e o CDS dizem inequivocamente que o que se passou naquele dia foi um golpe de Estado. E foi um golpe de Estado feito pelo PCP, pelos comunistas, e que os comunistas recuaram a meio do dia porque foram apertados pelo Costa Gomes. Vasco Lourenço, por exemplo, disse que, embora no próprio dia tenha achado que estava a acontecer um golpe de Estado, consegue perceber que não foi isso que se passou. Jaime Neves acha que sim. E, enfim, pitou-se durante muito tempo que os 9 limitaram-se a responder defensivamente e que tinham um plano defensivo para o que se passou no 25 de novembro, mas sabe pessoas que tinham planos ofensivos delineados. Aliás, Vasco Lourenço dirá uns anos mais tarde que, se não tivesse acontecido o 25 de novembro, o Ramalhianos provavelmente tinha avançado para esse plano ofensivo. Agora, os testemunhos da esquerda militar. Vasconcelos diz que não houve qualquer preparação. Vasconcelos não tem qualquer intervenção no 25 de novembro, mas diz que a esquerda militar não tinha qualquer tipo de conspiração deste género. Houve sim uma emboscada feita por Moraes e Silva e pelos oficiais de tanques. Diz ainda que a fuga de Mário Soares e a transferência das sedes do PPD e do CDS para o Porto fazia parte do plano, que Mário Soares seria a cara da resistência civil. Varela Gomes, antigo líder da 5ª Divisão, diz também que não houve qualquer plano. Martins Guerreiro, na altura membro do Conselho da Revolução, homem da esquerda militar, da Marinha, diz que não havia qualquer tipo de plano. E, aliás, quando os fuzileiros, que, diga-se, são uma tropa de elite da Marinha, tal como os comandos são a tropa de elite do Exército e os paraquedistas são a tropa de elite da Força Aérea, quando percebem que Rosa Coutinho e Martins Guerreiro estão
essencialmente feitos reféns no Palácio de Belém, ou seja, as forças de segurança no perímetro de Belém eram compostas por Loureiro dos Santos, José Pimentel e Rocha Vieira, que estavam sob o comando de Anes, mas estavam associados a uma ala mais direitista, mais spinolista, enfim. E quando os fuzileiros se percebem que os seus generais estão ali, almirantes neste caso, começam a dizer que vão lá e vão tomar aquilo e vão libertar os seus almirantes e que não vão permitir este golpe de Estado. E é o próprio Martins Guerreiro que os convence a não fazer isso. Agora a questão, quem é que mandou sair os paras? Porquê é que os paraquedistas ocuparam as bases militares? O hotel diz que não teve nada a ver com isso, o Ramalhianes diz que não foi ao hotel a ordenar a saída, o Vasco Lourenço diz que foi. Essencialmente tem uma justificação assim um bocado estranha, porque diz que os paraquedistas achavam que estavam ao comando do hotel e quando percebem que o hotel de madrugada vai para casa, sentem-se traídos e ocupam as bases. Enfim, isto não é assim muito coerente, mas é a opinião dele. Vamos aos historiadores. A Maria Manuel Cruzeiro diz que o 25 de novembro foi o culminar da luta pelo poder e do culminar desta luta entre legitimidade eleitoral e legitimidade revolucionária. E o que estava em causa era acabar com o PREC, o processo revolucionário em curso. E diz também que o pretexto para o golpe, para a ação militar, caiu no colo dos moderados de bandeja. Raquel Varela diz que o 25 de novembro dá aos novos legitimidade legal e institucional para fazer as purgas que estavam a querer fazer e que tinham muitos obstáculos ao fazê-las. Perante a impossibilidade de retirar centenas de militares dos seus cargos e causar uma instabilidade gigante, o 25 de novembro dá-lhes este pretexto de simplesmente prender as pessoas. A Raquel Varela é uma das historiadoras ainda que questiona a tese de que o PCP recuou, ou seja, que esteve a participar no golpe até meia da tarde e que depois desmobiliza os seus militantes e recua. Maria Inácio Rezola e Manuela Cruzeiro, não dizendo que o PCP participou, dizem que o PCP pelo menos esteve na expectativa até meia da tarde. Especialmente quando percebe que não há uma liderança para as operações que estão a acontecer e, enfim, retira-se de qualquer tipo de envolvimento. Sánchez Cervelló, que apesar de ser espanhol é uma grande referência para todos estes historiadores, alega que depois da queda do quinto governo, a esquerda militar tinha formado um grupo cujo papel seria preparar uma ação militar de resposta a um eventual golpe dos moderados. O curioso é que nenhum militar da esquerda militar confirma isto. O único que confirma isto é Ramon Narciso, um homem que então era do Comitê Central do PCP e que entretanto foi expulso nos anos 90, se não me engano. Enfim, falando ainda do PCP, é importante mencionar que o PCP neste período joga um bocado em todos os tabuleiros que consegue. Por um lado apela às negociações e apela à política de coligações e apela, enfim, os 9 é possível trazê-los de volta para o processo revolucionário. Por outro, posiciona-se contra os saneamentos nos militares, critica muitas ações da extrema-esquerda e os excessos, enfim, por exemplo, no cerco da Assembleia, criticam, dizendo que o sequestro não é forma de luta que interessa aos trabalhadores. Por outro lado, os seus militantes participam em várias destas ações, nomeadamente no CHUV. O PCP nunca vai publicamente apoiar o CHUV, como disse há pouco. Isto é um pouco como aquilo que falámos dos bombistas do PSD e do CDS, que é, não é possível fazer um salto lógico de que o PSD e o CDS apoiaram ativamente os bombistas enquanto partidos, ou as suas estruturas partidárias, mas é indiscutível que tiveram militantes a participar e não poucos. Enfim, o PCP, por outro lado, além de apoiar estas coisas, também sempre advertiu durante este período para o perigo do aventureirismo da extrema-esquerda. E, portanto, o PCP tenta agir um bocado como um camaleão, ou seja, por um lado criticar a extrema-esquerda e, por outro, criticar o Conselho de Revolução. Enfim, é uma postura um bocado contraditória e estranha neste período. E como disse há pouco, a verdade é que não é de todo consensual que isto se tenha tratado de um golpe de Estado. E, honestamente, a ideia de que isto foi um golpe de Estado, para mim, nem sequer faz muito sentido. E explico porquê. Um golpe militar cuja única reivindicação é o despedimento do chefe de Estado-Maior da Força Aérea é um golpe de Estado um bocado tosco. Um golpe militar que não tem qualquer estrutura de comando, que não tem grande coordenação ou nenhuma coordenação entre as várias unidades que se movimentaram naquele dia, também é um golpe um bocado tosco. E dá para perceber hoje que a maioria das movimentações militares que aconteceram naquele dia foram em resposta ao outro lado. Ou seja, a esquerda a responder à direita e a direita a responder à esquerda. A única ação que despoleta todos os outros acontecimentos é a saída dos paraquedistas. E o certo é que no dia 25 o país podia claramente ter partido para uma guerra civil. E se não partiu para uma guerra civil é pela ação de várias pessoas, mas a começar por Costa Gomes, por exemplo, começar pelos membros da Marinha do Conselho de Revolução, nomeadamente Rosa Coutinho e Martins Guerreiro. O próprio Vasco Lourenço diz anos mais tarde que se os fuzileiros tivessem decidido marchar sobre o Belém, os moderados tinham perdido, pelo menos Lisboa, porque estavam em clara minoria na região militar de Lisboa. Mais uma vez, é importante lembrar aqui que os fuzileiros são uma tropa de elite. Pensem US Marines, claro que não são os Navy SEALs, mas pronto, são tropas de elite dentro da Marinha. Tinham claramente superioridade numérica sobre os comandos, por exemplo. E na minha opinião, eu acho que os fuzileiros não partiram, e entre outros não partiram por causa das ações destas pessoas, mas isso só demonstra que não havia qualquer plano de tomada de poder. Houve sim uma ação espontânea dos paraquedistas a exigir a demissão do chefe de Estado da Força Aérea e toda a gente ficou na expectativa porque durante meses e meses e meses houve rumores de golpes de Estado. Reparem, neste período, o MFA e Portugal, de um lado tínhamos o grupo dos 9 e o grupo dos moderados e toda a ala civil em torno deles, o PS, PSD, o CDS, etc. E esses tipos, pelo menos
os democráticos, ou seja, excluindo agora a malta da extrema-direita e a malta das bombas e não sei o quê, eles achavam, no fundo, que a esquerda militar tinha gente muito bem intencionada, mas que havia ali, enfim, por outras palavras, assim, uns maluquinhos que qualquer dia podiam partir para um golpe de Estado porque iam subestimar o real poder que tinham. E do outro lado, a esquerda militar e a extrema-esquerda militar estavam convencidos que por trás do Grupo dos Nove e por trás daquela conversa do socialismo da terceira via e da democracia avançada, que o Grupo dos Nove e o PS estavam a ser nada mais que idiotas úteis para a extrema-direita e para a direita portuguesa. Agora, de onde é que vem este ímpeto todo para celebrar o 25 de novembro? Porque reparem, ele vem da direita, essencialmente, hoje em dia, e já tinha vindo no passado. Se quiserem, há um livro muito interessante do Manuel Love, vou deixar aqui na imagem, que fala muito bem de como este processo da normalização do 25 de novembro e, enfim, da transformação progressiva do processo revolucionário numa coisa completamente pejorativa, e é muito interessante este livro. Mas, essencialmente, este ímpeto vem da direita que foi derrotada também naquele dia. Enfim, o Martins Guerreiro disse, por exemplo, que o Vasco Lourenço, a certa altura, se apercebeu que estavam a acontecer mais 25 de novembro além do dele. Ou seja, além do Grupo dos Nove. A verdade é que a ala da direita, da extrema-direita, que estava associada ao Grupo dos Nove, queria a ilegalização do PCP, não acontece. Queria a extinção da Intersindical, não acontece. Alguns até queriam, possivelmente, rever e participar na Guerra Civil Angolana, não sei, assim só a especular, não conseguiram. Aliás, Sá Carneiro vai defender que o PCP seja expulso do governo. E, em dezembro, é os próprios deputados do PPD que votam contra a vontade do seu líder. Enfim, no meio destas teias todas, onde é que inserimos os setores mais revanchistas? Por exemplo, o CDS. Ou o Partido Liberal da altura, que não tem nada a ver com a iniciativa liberal, é importante dizer. São coisas muito diferentes. Ou os movimentos federalistas, etc. Enfim, apesar de não haver ligações historicamente demonstradas entre estes grupos e o PS e o Grupo dos Nove, há sem dúvidas alegações nesse sentido. E alegações de certa forma credíveis, porque vêm, por exemplo, de Melo Antunes e de Costa Gomes, que acusam claramente o PS de se ter aliado a estes grupos. Costa Gomes vai descrever a saída de Mário Soares para o Porto no dia 24 de novembro como uma fraqueza ridícula, algo que nunca compreendeu, por aí fora. Dadas todas estas questões, na minha opinião, não é muito surpreendente que o PS tenha algum pudor em celebrar esta data. Aliás, os militantes do PS, mais historicamente conscientes, têm plena noção disto. Ou seja, isto não é segredo nenhum. Ou seja, esta ideia de que havia este tipo de alianças, pelo menos tácitas. E retomando aquela ideia dos militares da esquerda militar, achavam que o Grupo dos Nove era um conjunto de idiotas úteis para a direita e para a extrema-direita portuguesa, eles de certa forma tinham razão. Repara, até os anos 90, até o governo do Guterres, o PS só conseguiu governar 4 ou 5 anos e foi sempre em coligações. E estamos a falar de um período de 20 anos. E certo, tiveram governos muito consequentes, criaram o Serviço Nacional de Saúde, entraram para a União Europeia, por aí fora. E, efetivamente, quem governou o pós-revolução em Portugal foi a direita. E, portanto, eu acho que só a direita é que importa celebrar este dia. Porquê? Porque os efeitos nunca estiveram confortáveis com a forma como a democracia portuguesa foi criada. Sempre tiveram contra a descolonização, mas não podem dizer publicamente. Então criticam, coitadinhos, os retornados, aquilo foi muito mal feito e a descolonização devia ter sido feita de outra forma. E acusam o Costa Gomes de ser comunista e o Rosa Coutinho de ser comunista. Enfim, arranjam mil e uma desculpas. E, by the way, eu não falei dos retornados porque eu acho isso um assunto... É muito importante para o verão quente, mas eu acho profundamente desinteressante, honestamente. Sempre se posicionaram contra o MFA. Foram começando ao longo dos anos a tratar o PREG como aquele período de loucos e como o período de instabilidade. E, ai meu Deus, é preciso distanciar-nos desse período e nunca mais permitir que isso volte. E, para todos os efeitos, foi a direita, mais uma vez, que conduziu o restabelecimento do tal capital monopolista que tinha sustentado o Estado Novo. E, para todos os efeitos, a direita precisa de alguma coisa com que se identificar no 25 de Abril. Porque a direita vive muito mal com não ter tido qualquer tipo de influência relevante na criação da democracia portuguesa. Ou seja, no MFA, no processo revolucionário, a direita é marginal. O único legado que pode reivindicar-se é o PPD ter sido uma muleta do PS e o legado das bombas, da direita e da extrema-direita. Portanto, qual é? O que é que escolhemos? Aliás, note-se, por exemplo, nas palavras de Nuno Melo, a anunciar a criação da comissão para a celebração do 25 de novembro, onde ele cita quase na perfeição o Mário Soares, quando diz que o 25 de novembro restituiu o caráter puro do 25 de abril, etc. Mas, enfim, o CDS e agora o Chega, e pelos vistos a IEL, que também adora comemorar o 25 de novembro, e o Jaime Neves, etc. O mais engraçado nisto tudo é que eles estão a celebrar a vitória dos 9. Eles estão a celebrar a vitória do PS e do Grupo dos 9. Porque toda a direita foi derrotada no 25 de novembro, foi derrotada no processo revolucionário. E, mais uma vez, nas palavras do Cunhal, e permitam-me citar Álvaro Cunhal, porque nisto ele tinha toda a razão, as revoluções são feitas contra alguém. E agora eu deixo a pergunta, contra quem é que foi feita a Revolução Portuguesa?
Só que pronto, agora temos todos que fingir que esta ideia de que celebrar o 25 de Novembro é importantíssimo e que é uma teoria historiográfica completamente coerente. Porque, enfim, vivemos no inferno, não sei. Obrigado por verem. E